Oi, pessoal! Hoje o papo é sobre um assunto que, olha, tira o sono de muita gente, a tal da aula vaga na escola pública. O que fazer quando aquele tempo que deveria ser de aprendizado vira um vazio na rotina? Para guiar a gente nessa conversa, vamos usar as dicas super práticas da Tatu Nunes, lá do blog Mãe de Adolescente. Nossa, essa frase, quem nunca ouviu, né? Parece uma coisa boba, mas quando começa a virar rotina, como foi o caso da filha da Tatu, aí o alerta liga de verdade. É um dia, depois outro, e quando a gente vê, o tempo perdido já virou uma bola de neve. Pois é, e o mais importante é entender que essa frustração não é um caso isolado. Na verdade, é um problema estrutural que acontece no Brasil todo. Mas, e aqui vem a boa notícia que é o foco do nosso papo hoje, os pais e as mães têm muito mais força para agir do que imaginam. Tá, mas antes de sair fazendo alguma coisa, a gente precisa entender a fundo, né, o que é, de fato, uma aula vaga e por que isso acontece com tanta frequência. Ótima pergunta. Olha, a aula vaga é, no fundo, uma falha do sistema. O professor falta, e com razão, por um motivo legítimo, mas aí não tem ninguém para cobrir aquela aula. E o resultado? A turma fica sozinha, sem uma atividade dirigida e o principal, sem aprender. E o que causa isso? Bom, é quase uma tempestade perfeita, sabe? A gente já parte de um déficit histórico de professores, principalmente em matérias como física e matemática. Aí, quando um professor precisa se afastar, muitas vezes não existe um substituto contratado para entrar no lugar. Se a gente soma isso com a alta rotatividade dos professores temporários, o resultado é essa instabilidade que vira rotina nas escolas. E para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, pensa só. Uma única aula vaga por semana pode não parecer muito, né? Mas no fim do ano letivo, isso soma 40 aulas perdidas. 40! É o equivalente a quase 2 meses de uma matéria inteira que foram, literalmente, pro lixo. E o prejuízo vai muito além do conteúdo que não foi dado, certo? Eu fico pensando na desmotivação, na perda do ritmo de estudo, o que acontece com os alunos nesse tempo ocioso. Exato. O buraco é bem mais embaixo. A primeira coisa que você perde é o hábito, a rotina de estudos. Com o tempo, a indisciplina na turma pode aumentar e a motivação, nossa, vai lá para baixo. Mas talvez o ponto mais sério seja o aumento da desigualdade. Porque enquanto um aluno da escola pública está nesse limbo, o de uma escola particular continua avançando. Essa distância só aumenta. Nossa, dá para entender a gravidade. E bate mesmo aquela sensação de impotência, né? Parece que não tem o que fazer. Então, por onde a gente começa? O que os pais podem fazer na prática? É exatamente aqui que a gente transforma essa impotência em ação. A Tatu Nunes propõe um plano bem claro com 3 passos. E o segredo, como a gente vai ver, é agir de forma organizada e, principalmente, coletiva. Então, o primeiro passo é, sim, falar com a escola. Mas, gente, não é de qualquer jeito. Uma reclamação solta no corredor tem pouco efeito. A abordagem que realmente funciona é se organizar, documentar as datas e as matérias das aulas vagas, juntar um grupo de outros pais com o mesmo problema e levar essa questão de forma oficial para o conselho escolar. A união e a organização fazem toda a diferença. Ok, mas e se a escola não der retorno? Aí a gente vai para o passo 2. É fundamental lembrar que o direito à educação está garantido na nossa Constituição. Com base nisso, os pais podem e devem registrar uma queixa formal na Secretaria de Educação, seja a do município ou a do Estado. E em situações mais graves, o Conselho Tutelar também pode ser acionado. E o terceiro passo é algo que dá para fazer já na prática, ajudar quem é adolescente a transformar esse tempo ocioso em aprendizado, incentivar o uso de aplicativos no celular como Khan Academy ou Photomath, criar o hábito de ter um caderno para anotar dúvidas ou até mesmo usar esse tempo para revisar matérias para o Enem. É uma forma de ir reduzindo o prejuízo enquanto o problema maior não é resolvido. Pois é, mas aí tem um detalhe. A gente está falando de adolescentes, né? E a gente sabe que só entregar as ferramentas e dizer agora estude pode não dar muito certo. Eles precisam de um incentivo, de um método. Exato. E é por isso que essa dica bônus da Tatu é ouro puro. O segredo é começar pequeno. Combinar com o adolescente um plano simples, de apenas 15 minutos de revisão por dia. O simples ato de sentar junto para montar esse plano já é um grande passo. A ideia aqui não é pressionar, mas sim construir um hábito e dar a ele ou a ela a sensação de autonomia. Quando eles percebem que conseguem aprender sozinhos, a motivação muda. E essa é uma lição para a vida toda. Muito bom, isso ajuda demais. E para quem quiser ir mais a fundo, entender melhor os direitos e pegar mais dicas, onde encontra mais informações? Olha, toda essa nossa conversa foi baseada no guia super completo que a Tatu Nunes preparou e que está lá no blog Mãe de Adolescente.
Lá tem um FAQ com os direitos dos pais, uma tabela comparando a realidade da escola pública com a particular e muitas outras dicas. O endereço é mãedeadolescente.blog.br. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A aula vaga é uma realidade aí na sua comunidade? Vale muito a pena visitar o blog, ler o artigo completo e participar da conversa por lá. Lembre-se, transformar a frustração que é de todo mundo em uma ação coletiva e organizada é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para garantir a educação que os nossos filhos merecem.